dar início aqui à nossa aula e o papel da igreja, né? Então nós fomos desde o Antigo Testamento, somos um povo que fomos chamados para levar a salvação a todas as nações. Mas o que é essa salvação, né? Então, todo pastor, ele é chamado para servir a esse Deus e proclamar a tão grande salvação. O que é ser salvo? E ser salvo do quê? Do que eu sou salvo? Então, como é que eu tenho essa convicção na minha vida? Então, que o pastor Fernando, a gente vai já colocar ele nessa situação, né? Viveu a vida inteira, é professor de seminário, orientador de igreja, de pastores, mentor, e o principal foco nosso é salvação. Bom dia a todos, tudo bem, irmãos? É uma alegria estar com vocês aqui e podermos compartilhar com vocês, pelo menos assim, nessa surpresa que o pastor nos colocou, né? De falar sobre salvação. Quando você pensa em salvação, e eu não sei quanto tempo eu tenho para me salvar aqui, pastor. Quando você pensa em salvação, você sempre pensa no nosso contexto religioso, cristão, salvação para a vida eterna. Salvação para a eternidade, salvação em Cristo que vai nos levar após a morte ao paraíso. Está errado? Não está errado, é isso também. Isso, sem dúvida, é uma das coisas mais importantes que nós encontramos dentro do tema salvação. Mas quando você pensa em salvação, você pensa assim, olha, você está passando por uma situação, por uma dificuldade, por um problema, e você vê assim, eu preciso ser salvo disso. Quando você tem essa ideia de salvação, é quando você tem consciência de que você realmente não tem condições de resolver aquilo. Consciência de que realmente você não sabe como se livrar, como superar aquilo. E você tem a ideia que eu preciso ser salvo, ser resgatado, ser tirado daquela situação. Então a palavra salvação não tem a ver só com a vida eterna. Tem a ver com também a ideia de nós nos sentirmos incapazes, às vezes, muitas vezes, em circunstâncias da nossa vida, de como superar aquilo, de como vencer aquilo. Não tenho força, não tenho condições, não sei o caminho, não sei o que fazer, e eu preciso de salvação. Então, quando eu penso salvação, eu penso nessa amplitude, e penso também na nossa situação de incapacidade de resolver e superar aquilo tudo. Então, quando Jesus veio pregar, ele não veio pregar só o reino, não veio pregar somente a vida eterna. Ele veio pregar a vida eterna para nós e veio nos salvar deste mundo, veio nos resgatar desse mundo que, por nós mesmos, nós não temos capacidade de resolver. Os dilemas da vida, as enfermidades da vida, os problemas que a vida nos apresenta. E nós precisamos de salvação. Nós precisamos que realmente o Senhor venha nos resgatar, nos tirar daquela situação. Então, quando nós começamos a tomar consciência da nossa incapacidade, da nossa falta de força, da nossa falta de condição, nós entendemos assim, cara, eu preciso ser salvo. Eu preciso de alguma coisa que me tire, porque por mim mesmo eu não consigo fazer isso. Veja, às vezes nós precisamos de uma salvação intelectual. Às vezes você não está passando por uma enfermidade ou um problema financeiro, mas você está tendo uma crise existencial. Eu não sei se isso é assim ou se não é assado. Você está numa crise filosófica, existencial, de compreensão da vida, o que é a vida, tal. Aconteceu que o indivíduo procurou Jesus nessa condição. Ele era religioso, mas ele tinha essa crise, né?
essa coisa da existência, de não compreender essa vida. E quando ele foi procurar a Jesus, ele não era qualquer pessoa, talvez como eu ou você. Ele já era uma pessoa intelectualizada, uma pessoa experimentada, uma pessoa religiosa, mas mesmo assim ele se sentia perdido no mundo em que ele estava vivendo. Mesmo com todo o conhecimento, mesmo com toda a religião, ele se sentia perdido naquela condição que ele estava. Então veja, salvação não é só uma salvação financeira, uma salvação da enfermidade, uma salvação da perda de alguém querido. Claro, nós precisamos ser salvos nessas circunstâncias também. Mas esse senhor, ele precisava ser salvo de si mesmo, daquilo que ele sempre creu, e agora ele precisaria pensar diferente, ver diferente. O nome dele, ele chamava Nicodemos, né? Acho que quem já assistiu aquela série, né, sobre Jesus, né, lembra da história de Nicodemos, né? Quem não assistiu a série, espero que tenha lido a Bíblia. Você vai achar na Bíblia também a história de Nicodemos, e você vai ver que aquele homem, com toda a sua capacidade, intelectualidade, religiosidade, ele precisava ser salvo de si mesmo, daquilo que tudo que ele cria, que ele pensava. E o que Jesus foi trabalhando na vida dele, foi colocando para a vida: olha, você precisa nascer de novo. Você precisa nascer do Espírito, não só da água, mas ter uma experiência do reino de Deus. A expressão nascer de novo, quer dizer, poder começar a vida do zero, começar a partir de um ponto em que você entrega a sua vida a Jesus. Essa expressão, primeiramente, é colocada nessa experiência desse homem, por Jesus. A importância de nascer de novo. Então, quando nós somos salvos para nascer de novo. Nascer de novo para o quê? Do que eu preciso nascer? Aquilo que Jesus veio pregar, aquilo que Jesus veio ensinar, aquilo que Jesus veio nos levar para, que era o reino de Deus. Quando você está fora do reino de Deus, o que é reino de Deus? Quando Deus não governa a sua vida, quando Deus não dirige a sua vida, quando Deus não tem como te ajudar ou interferir, te abençoar, te orientar, quer dizer, quando não é Ele que coordena você, nós precisamos nascer para esse reino de Deus, em que Ele vai começar a interferir na nossa vida, interferir nas nossas finanças, na nossa saúde, na nossa enfermidade, na nossa intelectualidade, no nosso perdido que somos. E por isso que eu preciso nascer de novo para viver essa graça de Deus, esse governo de Deus na minha vida. Então, ser salvo não é só um salvo lá distante, um salvo só quando eu morrer. Eu sou salvo hoje, eu sou salvo agora. Quando eu entrego a minha vida, creio no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e recebo Ele, eu estou recebendo a mensagem da salvação, que é eu ser resgatado, eu ser elevado ao reino de Deus, em que Deus começa agora a governar a minha vida. Agora eu sou salvo, agora eu estou com a salvação, porque quem governa a minha vida, quem dirige a minha vida, quem me orienta, quem me tira dos apuros, é Deus. E só Ele tem esse poder para nós. Eu lembro quando Paulo foi preso, e nas circunstâncias da prisão, da libertação fenomenal que ele teve, né, de coisas assim, de um milagre formidável, de um terremoto. Quando o carcereiro viu aquilo, ele sabia que ele não ia só ter uma morte comum. O carcereiro que estava cuidando de Paulo e Silas, ele teria uma morte terrena, uma morte terrível. Não só porque os prisioneiros fugiram, mas também porque aquilo simbolizava o fracasso, o erro do governo. Então, a sua casa, a sua família também seria destruída. A sua esposa seria morta, seus filhos seriam mortos, a sua casa seria derrubada. A consequência na vida daquele homem, pela libertação que Paulo estava tendo, que nem foi culpa dele, ele tinha consciência
daquilo que ia causar na vida dele. E Paulo falou para ela: não se preocupa. Como não se preocupa? Você não está vendo o que está acontecendo? Você não está enxergando? Não se preocupa. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo você e a sua casa. É uma delícia, porque a salvação não é só para mim. A salvação é para a minha família. A salvação da situação que eu estou passando e das consequências que eu estou passando irão causar. E o que eu preciso fazer? Crer no Senhor Jesus Cristo. Ser batizado. Porque o batismo não é só um simbolismo, uma forma molhada de entrar aqui na nossa igreja, mas ali é a representação de que eu fui salvo. A minha vida foi entregue, eu fui morto, estou ali enterrando aquilo que eu era, que não tinha resposta em mim mesmo, e nascendo para uma nova vida em Cristo. Agora, Cristo reinando e dominando, organizando e me salvando desse mundo. Todos nós precisamos de salvação. Todos nós e todos os dias nós precisamos ser salvos, porque os nossos olhos veem coisa, a nossa boca fala coisas, nossos ouvidos ouvem coisas que nos tormentam, que nos atormentam, que nos levam ao inferno. E nós precisamos que o Senhor nos resgate. Como eu fiz isso hoje de manhã? Primeiro escutando alguns hinos, depois lendo e estudando a palavra de Deus, me colocando num lugar de salvação, que é o reino, onde o Senhor me dá o direito de estar. Então, se você já entregou a sua vida a Jesus, você já está na porta de poder viver esse governo, de poder viver essa salvação. Então nós somos salvos todos os dias. Ele nos salva e nos salva para todos os dias da nossa vida, desde que eu coloque todos os dias da minha vida nas mãos dele, no reino dele, no governo dele, e ele vai me salvando. Interessante que, nós temos ali um personagem também no Novo Testamento que estava fazendo uma jornada na direção que Deus estava dando a ele. Ele encontra uma pessoa viajando ali, lendo a Bíblia e não entendendo nada. E ele se aproxima e começa a falar: você está entendendo o que você está lendo? Não, eu estou lendo aqui Isaías, mas não estou entendendo nada do que se trata-se dele, de outra pessoa, o que é isso. E aquela pessoa começa a explicar a Bíblia, a partir dali de Isaías, e vai falando até chegar em Jesus, e mostrando que a salvação, que tudo aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, que tudo aquilo que Jesus passou, e era muito recente naquela época, foi para que ele pudesse ser salvo. Aquele homem não teve dúvida. O que me impede então de ser batizado? Quer dizer, o que me impede de entrar nesse reino? O que me impede de ser salvo? Que, olha, tem água aqui, porque a água representava o quê? Esse simbolismo de morrer, de deixar aquela velha vida e nascer uma nova vida que Cristo me dava, a salvação. E ele falou: olha, nada te impede, se você crê de todo o teu coração, você pode entrar nesse reino. Imediatamente ele desceu da charrete dele lá, da condução dele, entrou nas águas, foi batizado e entrou no reino e foi salvo. Então a salvação, ela é uma salvação eterna. E é uma salvação que eu constantemente tenho que entrar nela, estar nela. O reino de Deus é essa salvação que eu preciso todos os dias. Então salvação não é só salvação para a eternidade, ela nos leva à eternidade para sempre. E vamos estar lá. Mas a salvação é para nós ingressarmos no reino de Deus e pertencemos a esse governo de Deus que nos abençoa, nos guarda e nos protege. Então você vai ver Jesus durante toda a sua vida e nos 4 evangelhos falando desse reino que é a nossa salvação. Saímos desse mundo, do domínio desse mundo, desse inferno que hoje nós vivemos, que esse mundo jaz no maligno. Não precisa ligar a televisão para saber isso, não precisa assistir carnaval para saber isso. A gente sabe na nossa própria vida.
como o maligno está próximo, tentando nos matar e destruir. Mas quando nós nos colocamos no reino de Deus, aí eu vejo aqui, nós estamos aqui um passinho do reino de Deus, né? Todos nós estamos aqui porque queremos estar no reino de Deus, estamos estudando a Bíblia, estamos vindo à igreja adorar e louvar o Senhor, falando: Senhor, eu quero estar nesse reino. Mas não é só aqui na igreja, na sua casa também, no seu serviço, na sua escola. Eu quero estar no reino de Deus. Então não fica apavorado não, tá bom? Se você está aqui, graças a Deus, né? Nós estamos no reino e aqui é o local onde ouvimos as coisas do reino. Pastor, como é que acontece alguma mudança na vida de alguém que é salvo? Acontece assim alguma mudança fisiológica, psicológica, mental? Assim, uma pessoa, ela olha assim e diz assim: eu sou salvo. Quer ver uma coisa assim? Vou perguntar aqui para vocês. Suponha, eu não estou desejando, que você morresse hoje. Você iria para onde? Cemitério, né? Para onde vocês vão? Para o céu? Você tem certeza? Tem, você prova para mim. Por que você vai para o céu? Porque você é casada com o Ronaldo. Depois que você casou com o Ronaldo, o céu é... Essa é uma crise que as pessoas têm muito grande, de entender a salvação. Tá? Eu tenho ou eu não tenho essa salvação? Eu sou ou eu não sou salvo? E tem alguns momentos determinados assim que existe essa crise existencial sobre salvação. Tá? Então, o pastor Fernando já tem várias pessoas que ele falou de Cristo e que hoje são até pastores. Que essas pessoas foram transformadas a um ponto hoje de entregar a sua vida a Cristo e ir para o ministério. Então, o que o senhor fala para eles aqui? Bom, vou tentar responder. Pergunta difícil do nosso pastor, né? Mas assim, você tem a certeza da salvação quando você conhece a Jesus, começa a conhecer a Jesus e começa a amar a Jesus. Isso quer dizer, você começa a crer que Ele é o teu Salvador. Então a salvação vem pelo crer, vem pelo ouvir a palavra de Deus. Por isso que o nosso pastor, abençoado, né, põe a palavra de Deus lá para nós, pede para nós abrirmos a palavra de Deus, porque a salvação vem pelo ouvir, e ouvir essa palavra. E ouvir essa palavra nos leva à fé, a crer no Senhor Jesus Cristo. Então, naturalmente, o Espírito Santo vai começar a habitar em você. Algo que não existia em você começa a existir em você. Não que ele não estava ou que ele não está presente, mas ele começa a ter parte da sua vida, parte da sua existência. Começa a falar com você. Você ouve uma mensagem e faz sentido agora para você. Você lê a Bíblia, faz um sentido para você. Você canta, faz um sentido para você. Então, quando você pode ter a certeza da salvação, mas como você pode ter a certeza? Porque eu creio em Jesus. Eu ouço Jesus, eu falo com Jesus, eu ando com Jesus. É a promessa de Jesus para a minha vida. Lembra que o pastor começou hoje sobre a promessa? Você tem uma promessa, e essa foi uma das promessas sobre nós. Crer nele, crer na palavra dele, e que ele estaria conosco a todo instante. Então essa crença e esse Espírito Santo começa a dominar a nossa vida, começa a nos fazer pessoas diferentes, tão diferentes que a minha família, eu fui o primeiro a tomar essa decisão na minha casa. Meus pais achavam que eu estava ficando louco, ficando um ET, ficando um fanático, ficando um cara esquisito, porque fumar, beber, fazer programas, isso já não era mais meu interesse. Meu interesse era estar na igreja, meu interesse era evangelizar. Na nossa época, eu digo,
nossa época, minha e do pastor aqui, não sei de mais alguém, né? Na nossa época pré-histórica, gente, a gente saía com um calhamaço de folheto no bolso, compartilhando com o cobrador de ônibus, compartilhando com as pessoas na rua. O meu carro, que era um carro bem chique, bem bacana, que sabe aquele Fuscão, tala larga, né? Volante pequeno, tal, cheio de decalque, só Jesus salva, aquela coisa toda, porque era isso, eu não tinha vergonha de falar em quem eu cria. Então, para os outros que não criam, isso soava estranho. Meus pais achavam que eu estava ficando com problema, porque isso não era comum na nossa família. Hoje, depois, graças a Deus, todos eles foram compreendendo, aceitando. Boa parte da minha família aceitou a Cristo também. Então, mas a nossa vida começa a mudar, de ser estranha a esse mundo, não estranha a Deus. Aí você tem aquela diferença entre o mundo e você, o que você pensa e o que as pessoas pensam. Porque o que você começa a pensar agora é o que Jesus pensa, o que Jesus quer, o que Jesus quer fazer na sua vida. Então, eu tenho certeza da minha salvação, porque Deus fala comigo. Eu sou apaixonado por Ele. Eu leio a palavra dEle, eu sinto Ele falando comigo. Eu quero estar com Ele. Eu estou aqui na igreja porque eu preciso da igreja de Jesus. Ter comunhão, ela em si não é o suficiente, mas ela é parte daquela necessidade que eu tenho de estar andando com Jesus. Quando eu saio da igreja, eu tenho a necessidade de abençoar as pessoas fora. Aquelas pessoas que me servem, aquelas pessoas que eu encontro, aquelas pessoas que não conhecem a Jesus. Então, como é que eu posso ter certeza, de que realmente eu estou salvo, eu estou dentro dessa salvação de Deus? Quando eu vejo a minha vida transformada nesse sentido, eu não penso mais em mim mesmo, mas eu penso no outro. Amar ao outro, servir ao outro, me dedicar ao outro. Então, há uma transformação. Você fica mais bonito, você fica mais sadio, você fica mais alegre, você fica mais livre, você se sente melhor, você se sente liberto. Então, se essa ainda não é a sua experiência, é porque você precisa ser salvo. Porque uma vez que você experimenta isso, você não quer mais largar. Para que eu vou viver aquela vida tranqueira, se eu posso viver uma nova vida plena, de alegria? Porque Jesus veio nos trazer isso, alegria. E isso nos diferencia das outras pessoas que, infelizmente, ainda não têm isso. Então, a gente muda muito, e tem que mudar. Se não mudar, tem alguma coisa errada. O próprio sermão da montanha ali, do pé da montanha, quando Jesus começou a pregar, ele mostrou a diferença, daqueles que o seguem, daqueles que querem realmente ser mais do que felizes. E ele mostra a diferença e aquilo que ele faz, aquilo que ele compensa. A gente poderia deixar essa vida? Eu posso. Eu não estou nessa vida só porque eu sou pastor. Eu estou nessa vida porque eu quero estar nessa vida. Eu tenho outras habilidades, eu tenho outras condições de me sustentar. Lógico que eu tenho. Mas eu quero essa, eu decidi por essa. E não quero sair dessa. Então você vê que você tem uma opinião forte, uma decisão forte, e a sua vida é transformada. Então quando você olha as pessoas ali no Novo Testamento, a loucura que aquelas pessoas estavam se dispondo em seguir a Cristo, serem batizadas, que nem para nós isso é muito fácil hoje. Às vezes até fácil demais. Mas naquela época, as pessoas perdiam os empregos, perdiam as casas, perdiam a sua posição na sociedade. A perda do mundo era grande, mas o ganho do reino de Deus era imenso, que eles não estavam nem aí. Ao ponto de muitos, mas milhares, perderem a sua própria vida por aquilo. Porque tinham certeza que havia um ganho, a vida eterna com Deus. Então, muda. O nosso semblante muda, a nossa alegria muda, a nossa felicidade muda, os nossos objetivos, Nós precisamos de objetivos na vida, nós precisamos de missões na vida, nós precisamos, de alvos na nossa vida. Se o nosso alvo e missão e objetivo é só comprar um carro,
Brincadeira, né? Só comprar uma casa, você está perdido, né? É só ter um bom emprego, cara, você não sabe ainda o que é objetivo eterno, objetivo para sempre. Um objetivo em que a inflação não te rouba, pode mudar governo, se é esse governo, aquele governo jamais vai tirar isso de você, porque foi dado por Deus, tá bom? Então, não sei se... Talvez você tenha uma pergunta, além do nosso pastor aqui, que está perguntando coisa difícil. Alguém tem né? alguma pergunta nesse instante sobre isso, sobre a questão da salvação? Alguém tem alguma dúvida? Não? Está todo mundo tranquilo? Então eu posso perguntar para vocês, então? Então eu vou perguntar para vocês. Então vamos lá, pastor. A grande pergunta que as pessoas fazem é assim: por que eu não conheci Jesus antes? Posso ir respondendo assim? Por que eu não conheci Jesus antes? Olha, eu vou falar que eu não conheci Jesus antes, só fui conhecê-lo com 18 anos, porque nunca foi me apresentado. Eu era ateu, pastor, não acreditava em nada, nem macumba, nada dessas coisas, não, né, nenhuma seita, nenhuma religião, tal. Era ateu mesmo, assim. Gostava da filosofia, gostava de articular os pensamentos, o raciocínio, a lógica, aquela coisa toda. E nunca me foi apresentado Jesus para que eu o conhecesse. Porque para mim Jesus e a religião era só mais uma coisa que existia dentro do universo do mundo, inclusive intelectual, filosófico e tudo mais. Mas foi um amigo meu chato, que toda vez que me encontrava na rua, vamos para a igreja comigo, e eu fugia daquele amigo. Se ele estava passando no quarteirão, ia para outro quarteirão, né? Se eu via, o duro que a gente morava no mesmo bairro, lá em São Caetano, né? Mesmo bairro, né? É muito próximo e não tinha como não ver aquele cara, né? Mas aquele cara era um chato, né? Porque toda vez me chamava, até que um dia eu falei, cara, deixa eu atender logo esse moleque aí, porque eu já fico livre disso, né? Logo, né? E foi quando eu fui para a Igreja Batista, ali na Rua Amazonas, uma igreja pequena. E de repente eu falei, deixa eu sentar lá atrás para ninguém ficar me amolando, nem me ver, e termina, eu vou embora e já resolvi o problema do meu amigo, né? Mas de repente a igreja começou a cantar e o ambiente foi tomado por algo fenomenal. De repente o pastor começou a pregar, e ele pregou sobre a palavra de Deus, sobre o evangelho de Jesus, sobre a salvação, a nova vida. Eu nunca tinha ouvido aquilo. E ele perguntou, quem queria aquilo? Eu falei, eu quero. Quem é que não quer nascer de novo? Quem é que não quer uma vida nova? Quem é que não quer começar algo do zero e construir algo fabuloso na sua vida? Eu não tinha ideia. Ele falou assim, quem quiser isso, levanta a mão. Eu levantei a mão. Ele vai me dar hoje, né? Essas coisas. Levantei a mão. Aí, pá, vem aqui para frente. Eu fui lá para frente. Ele vai me dar esse negócio e vai estar tudo resolvido na minha vida, né? Aí, vai lá na salinha lá no fundo que eles vão te orientar. Vou lá na salinha lá no fundo e me orientaram. Olha, você tem que ler a Bíblia e orar. Eu falei, só isso? Ler a Bíblia e orar? Né? Eles me ensinaram como ler a Bíblia e como orar. Eu fui para casa, né, com essa orientação deles. Na minha biblioteca tinha uma Bíblia, não era evangélica, era uma Bíblia de uma outra religião, mas era uma Bíblia. E eu peguei a Bíblia e falei, olha, bom, só lá para orar. Bom, deixa eu falar aqui com nada, né? Com não sei o que lá. Falei, olha, se você está aí, ó, você sabe que eu não creio, que eu não aceito, que eu nunca entendi essas coisas, tal, mas me ajuda aí, né? Vamos ver o que acontece e tal. E de repente eu abri a Bíblia e comecei a ler, uma bomba explodiu dentro do meu quarto. Eu fui batizado com o Espírito Santo. E nunca mais parei de ler a Bíblia e orar, pastor. Quem aqui já se questionou na seguinte questão? Eu sou salvo. Eu tenho certeza da salvação, eu aceitei a Cristo. Mas existem algumas coisas na minha vida que não mudam. Eu sou realmente salvo. Tem algumas condutas, alguns comportamentos, porque agora eu estou salvo, eu tenho que ser o quê? Santo, não posso mais pecar, né, irmã Karina?
Carlos, eu achei muito interessante essa moça, quando a gente estava dando estudo bíblico. E ela, numa manhã, ela chegou para mim e falou: pastor, eu moro num lugar que é uma rua tão curta, mas é contramão. Mas não vem ninguém, não tem ninguém. É um bairro não tem ninguém. É só sair daqui, virar ali e pronto, acabou. Se eu não pegar aqui, eu tenho que dar a volta. Ela falou: eu estou errada. Eu vou ser salva ou não vou ser salva, né? Eu achei tão bonito aquele momento assim, né, do Carlos, da Karina ali, que é um negócio assim que você fala: nossa, gente, eu vou parar também de fazer isso, porque na minha rua é a mesma coisa. É só eu sair de casa, se eu subir, pronto, eu não preciso dar a volta. É uma tentação terrível aquele. Só que na hora que você vai subir, vem um carro. Nunca vem, não aparece nenhum carro. Nunca aparece carro ali. Só aparece o dia que você inventa de querer fazer isso. Aí você tem que pedir desculpa, voltar e virar. Então, essas condutas, esses comportamentos que tem, né? Porque a pessoa se converteu. Então, como que é isso? Então tá. É como se fosse uma criança. Vamos supor, nasceu o seu filho. Ele fala: nasceu. Bom, ele precisa comer e beber. Você só dá uma vez para ele comida e bebida? Não, você tem que dar todo dia para que ele cresça, se desenvolva. Aí você dá comida, mas dá uma vez só, uma vez por mês. Não, você tem que dar todo dia, toda hora. E ele precisa dormir corretamente também. Aí depois você precisa dar educação para esse filho. Depois você precisa dar formação, exemplo para esse filho se desenvolver e ser uma pessoa decente. Na vida cristã é a mesma coisa. Nascer de novo, eu nasci. Agora eu preciso me alimentar. Eu preciso crescer. Quando eu nasço, eu começo a tomar leite, mas depois eu vou comer alguma coisa mais substanciosa. Uma feijoada, né, irmão? Uma macarronada, um frango e tal. Porque eu preciso de coisas mais substanciosas para o meu desenvolvimento. A palavra santidade é a mesma palavra de origem de saúde, de desenvolvimento. Ninguém é santo. A gente tem a ideia de santo pela Igreja Católica, né? Aquela pessoa perfeita. Nenhum dos santos dele foi perfeito. Se você pegar a biografia deles, você vai ficar escandalizado. O que eles fizeram, né, que foi escondido, às vezes não está escondido, está nos livros, só que você que não leu os livros, né? Mas assim, aqueles homens eram homens santos, foram homens santos de verdade, como você pode ser, como eu posso ser, porque a palavra santidade é uma palavra de jornada para uma vida sadia, uma vida plena, uma vida crescente. Então cada dia você sendo mais salvo, não, você é salvo, e cada dia mais você vai se santificando até o ponto de um dia você estar plenamente com o Senhor Jesus. Então, hoje eu erro, mesmo com o pastor, mais de 45 anos de idade, não sei se é de idade, é do ministério, né? Mas assim, professor de teologia, de doutorado, eu erro, eu peco, mas assim, eu não permaneço no erro. Eu não alimento o erro e o pecado na minha vida. Eu saio dele. Às vezes eu nem entro nele. Eu vejo ele já de longe, já distancio dele. Então, a vida espiritual é como se fosse a vida natural. Você nasce, é bem-vindo à nossa igreja. Olha, você já sei, agora você é batizado. Fala, mas não mudou tudo, né? Não vai mudar tudo. É como o nascimento. Eu vou precisar tomar leite. A escola dominical aqui, nossa, os professores, eles dão leite para vocês, leite para os seus filhos, tal. Mas isso não é o suficiente. Você precisa em casa comer também, ler a palavra de Deus, orar, cantar, para que você possa se alimentar. E quanto mais você se alimenta, mais você cresce e mais você deixa as coisas do mundo. Né? Sabe? Você queria falar? Não.
Pois não. Depois. Então, você deixa as coisas que não pertencem ao reino, que a gente chama as coisas do mundo. Paulo, quando escreve a Timóteo, que o nosso pastor estava falando, né? Timóteo era um jovem que depois não só se tornou um discípulo, se tornou uma pessoa mentoreada por Paulo, mas se tornou um pastor, se tornou um líder. Paulo não só lembra Timóteo de quem ele aprendeu, da avó e da mãe, mas o que ele aprendeu. Ele diz assim para Timóteo, né, em 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 16, que é a chave de tudo, né, irmãos? Veja aí, olha, toda a escritura inspirada por Deus é útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. Por isso que Deus deixou a Bíblia, é o nosso alimento. Que não só porque eu tenho que ler, eu tenho que falar com Deus, não, porque ela me alimenta dentro desse reino, ela me alimenta a viver e saber o que Deus quer para o meu próprio bem. Não é para o bem de Deus. Deus não precisa da minha fé, Deus não precisa do meu cântico, Deus não precisa do meu dízimo, é eu que preciso. E a palavra de Deus me orienta e me dirige naquilo que eu necessito, não que Deus necessita. Deus não precisa nem de mim, nem de você. Nós que precisamos dele. Por isso que ele enviou o seu filho para morrer na cruz, para nos salvar e nos libertar e nos dar uma nova vida. Agora, à medida que eu conheço mais, que eu leio mais, e aí eu tenho essa capacidade que Paulo fala, olha, toda a escritura, vai lendo toda ela é útil para nos ensinar o que é verdadeiro e nos fazer perceber o que não está em ordem na nossa vida. Será que tem alguma coisa em desordem na sua vida? Porque se tem pecado, você vai ficar sempre nessa luta. Deus quer resolver o pecado da sua vida. Se tem uma desordem na sua vida, o que é uma desordem? Não um pecado de matar, roubar, destruir, mas uma desordem são amarguras, ressentimentos, fofoca, maledicência, um monte de coisa que pode estar trazendo uma desordem na sua vida. E só a palavra de Deus vai colocar ordem na sua vida, e a sua vida vai ficar limpa. E aí vem essa palavra santificar, purificar. Então, todo dia eu preciso me santificar. Todo dia, porque a minha natureza é uma natureza humana. Ela é mais propícia a fazer coisas erradas do que certas. Nós já nascemos com essa natureza. O que me ajuda é a palavra de Deus. O que me ajuda foi eu aceitar a Jesus Cristo como Senhor e entender que agora eu tenho como dirigir a minha vida. Não é pela igreja, pelo pastor, não, mas é pela palavra que Deus nos deixou e que nós aprendemos aqui com o pastor na igreja, na escola dominical, em casa, para nos orientar e nos ajudar. Tá bom? Então, você pode estar no processo. Tem desordem aí, não tem problema, Deus vai pôr em ordem, desde que você busque essa orientação, essa ajuda. Eu só ia complementar que a partir da história que o pastor trouxe, foi um exemplo pequeno, mas era uma questão que me incomodava quase que diariamente, porque eu ia com frequência a esse mercado e sempre tinha essa tentação de pegar a rua contramão. E apesar de ser um exemplo pequeno, e aqui já quero deixar claro, todos, acredito, temos questões a serem resolvidas diariamente. Todos almejamos a santificação. Ou seja, não é porque eu estou falando isso que eu não tenho outros pecados. Exato, né? Porém, muito mais complexos até. Porém, eu queria só complementar que foi a partir do confronto que o pastor fez com relação a essa questão que te ajudou, me ajudou Exato. muito. E que curioso, eu fiquei em paz, mesmo daí tendo que fazer a volta maior, não me incomodei mais com aquilo, porque eu sabia que eu estava fazendo o correto. Era certo, né? Exato. É verdade, é isso aí. E daí me trouxe uma paz, eu falei, nossa, nunca mais me incomodei com algo que eu criticava, não E você entendia. começa a ter prazer em fazer essas coisas assim certas, não é verdade? Exatamente. Porque o Espírito Santo está em você. E o pastor falou de uma forma tão simples e tão certeira, assim, sem dúvida, daí eu falei, poxa, então eu estou fazendo errado mesmo, mas vamos lá. Então agradeço ao pastor que foi usado ali por Deus. É por isso que ele, de vez em quando ele fica bravo aqui na frente, sabe? Fica nervoso. Você sabe o que foi lindo nesse processo todo com a Karina e com o Carlos?
parece que é um negócio tão pequeno. E quando o Espírito Santo entra na tua vida, começa a incomodar, né? Então, essa é a certeza de que o Espírito Santo de Deus está em mim. Agora, se não houvesse essa transformação na vida deles, não ia incomodar mais. Não incomoda, todo mundo faz. Então, às vezes são essas coisas pequenas, e isso é tão importante para os nossos filhos. Pô, mas é só isso, é só isso. É. Só que isso vai fazer toda a mudança. Vai fazer toda a mudança. Vai dar toda a autoridade para você. E aquilo que o pastor Fernando tem colocado, né? Salvação aconteceu, houve um processo, aquele ato, naquele momento eu fui salvo. E agora eu vou entrar nesse processo que é a santificação. E Jesus coloca assim, se você for lá em João capítulo 15, né? A partir do versículo 7, mas se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e isso lhes será concedido. Quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória a meu Deus, meu Pai, e demonstram que são meus discípulos de verdade. E aqui Jesus está falando da videira, né? A videira, os galhos, os ramos, né? E então nós fazemos parte dessa grande árvore, né? Nós somos parte em Deus. Por isso nós temos que nos alimentar, ter a palavra. Então o próprio Jesus nos orienta como esse processo de crescimento e desenvolvimento vai acontecendo na minha vida. Pastor, qual é a importância da comunidade, do corpo, nessa questão da minha santidade, da minha salvação? Eu preciso ou eu não preciso de uma igreja? Eu estou salvo, acabou. Eu preciso de uma igreja ou não preciso? Eu acho que o ponto aí não é se eu preciso de uma igreja ou eu não preciso de uma igreja. A gente pode falar teologicamente, né? E a gente vai lá desde Deus, né? E você vai ver Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Você vai ver desde a criação, que na criação Deus, né? E ali na sua trindade está criando todas as coisas e se manifestando ao homem de diversas maneiras para que esse homem pudesse entendê-lo. E Deus, quando Ele pensa em trabalhar o homem que foi perdido ali pelo pecado, né? E Ele já coloca o homem em comunidade, né? Coloca o homem e a mulher, né? A serpente entra ali de intrusa na coisa. Mas quando o homem perde tudo isso, perde o paraíso, perde a relação com Deus, perde a felicidade, Deus pensa na salvação desse homem, né? Através daquilo que vai ser a resposta, que é Jesus. Mas Ele pensa em criar uma nação e um povo para que possa se fortalecer e se ajudar mutuamente nessa jornada. Sair da escravidão do Egito e ir para a terra prometida. Então a igreja, ela em si não nos salva. Ela não vai nos salvar, nos libertar, não. Mas ela é um meio em que Deus usa para nos fortalecer nessa nossa jornada. Então Jesus, né, Ele criou a igreja que nós conhecemos hoje. Não essa igreja aqui, mas a igreja dos irmãos, dos remidos, dos salvos, daqueles que pensam igual, desejam igual, estão trabalhando igual. Então, nós necessitamos da igreja, sem dúvida, né? Tudo está relacionado. Quando você estuda toda a Bíblia, você nunca vai ver alguém isolado ali, ou fazendo alguma coisa sozinho, ou tendo uma experiência com Deus único e só Ele. Sempre existe uma comunidade, porque nas relações é que nós nos conhecemos, nos fazemos ser conhecidos e nos abençoamos. Então eu preciso de você para abençoar a minha vida, e você precisa de mim para eu possa abençoar a sua vida. Que nem minha esposa está doente lá, pastor, em casa, né? Já está umas 3 semanas enferma, e eu tenho colocado ela diante de Deus em oração. Mas eu preciso que a igreja ore, né? Porque a igreja é esse meio e essa comunidade que Deus usa. São os anjos. Tanto Paulo fala isso, que Deus coloca dons sobre as pessoas e capacidade sobre as pessoas
para que nós possamos nos ajudar mutuamente. Você está hoje aqui sentado, né? Não estou recriminando não, porque eu também estou sentado aqui, né? Mas tem um grupo de gente lá no colégio servindo. Servindo a quem? A quem precisa cortar cabelo, quem precisa de um advogado, quem precisa comer um pastel, quem precisa... A igreja está lá servindo. E as pessoas que estão servindo lá, cada um tem um dom. Tem um lá que só está limpando lixo, tem um lá que está só fazendo massagem, tem um lá que está só trabalhando com leis, com INSS. Quer dizer, Deus distribui dons e capacidades na igreja para que nós possamos fazer essa jornada juntos. A igreja não nos salva, mas ela nos ajuda, nos acompanha. E eu preciso. E Jesus instituiu a igreja. Ele não precisava de 12 apóstolos, nem de 20, nem de multidão. Ele sozinho daria conta de tudo. Mas ele trouxe 12 com ele. Daqueles 12, olha, você, Pedro, a partir dessa experiência de vocês, vocês são igreja, né? E a palavra igreja nada mais é do que uma comunidade que olha para fora, que vive fora. Esse fora não é que a gente está fora da igreja, mas que a gente está numa missão de ganhar outras pessoas, numa missão de servir ao próximo. E eu sirvo melhor ao próximo quando eu estou junto com os irmãos. E a gente se fortalece e nós nos capacitamos. Vamos supor, eu já precisei de pessoas da nossa igreja para nos ajudar na nossa jornada, pessoal. E a pessoa veio, olha, vou te ajudar, vamos lá, deixa comigo, eu vou... E ela me ajudou num dilema que jamais eu conseguiria. E aquilo santificou, me abençoou a minha vida. Porque aquele irmão, aquela irmã veio e andou comigo. Os grupos pequenos que tem na nossa igreja são pessoas que querem fazer uma jornada junto com você. Aqui no templo é difícil, né? Mas os grupos pequenos, ou às vezes na escola dominical, nas classes menores, é a oportunidade que você pode compartilhar as suas necessidades. E alguém pode ali orar por você ou te ajudar. Então a igreja é esse local onde nós nos fortalecemos, nos abençoamos na jornada conjunta. A salvação é individual. E a salvação não é pela igreja. A salvação é por Jesus. Mas ele institui a igreja como esse mecanismo de nos ajudar nessa jornada. Cá, pastor Júnior, a gente já está 11 horas, fica aqui. Hoje, né? Nós apenas fizemos uma introdução, né? Sobre salvação, sobre tudo isso. Mas aí hoje você tem uma série de doutrinas sobre salvação. Se eu não conhecer essas doutrinas de salvação, eu vou ser salvo. Por exemplo, livre-arbítrio, predestinação, perda de salvação. Se eu não conhecer essas doutrinas, eu vou ser salvo ou não vou ser salvo? E até onde é importante eu conhecer essa doutrina? 2 minutos para cada um. Bom, está aqui, né, o pastor Júnior, que é uma autoridade, né, e está falando com vocês, vai continuar falando com vocês, mas a gente não perde a salvação. A gente perde a alegria, a satisfação, o conhecimento, o desenvolvimento, a melhora. A salvação você não perde, né? Uma pessoa que não come direito, né, ela vai ficar desnutrida, mas não vai deixar de ser pessoa. Ela só vai perder a alegria, vai ficar deprimida, vai ficar chateada, aquela coisa toda. Então, essas doutrinas, a teologia, conhecer essas terminologias, às vezes nos ajuda a compor e a formatar melhor tudo isso que nós cremos e pensamos. Porque tudo que nós falamos aqui, existe um termo para isso. Existe uma forma de se colocar isso para que a gente possa estudar e compreender e entender essas coisas. É importante isso? Lógico que é importante. Porque quanto mais esclarecimento eu tenho, mais objetividade eu tenho sobre aquilo que eu estou vendo, mais eu cresço, mais eu sei o que eu estou usando e o que eu estou entendendo. Porque hoje, infelizmente, nós temos diversas denominações. O que é denominações? Elas se denominam, né, dentro de uma crença. E existem muitas crenças que são erradas, mesmo usando a Bíblia, porque usam a Bíblia de forma errada. Então, quando você vem aqui,
Você vai aprender essas coisas que nós estamos colocando e vai aprender a entender de uma forma, às vezes sistemática, como o pastor Júnior tem colocado para vocês os assuntos, os temas, porque aí fora existem muitas outras que se denominam. E eu preciso entender qual a diferença do que eu denomino. E o que o pastor Júnior nos coloca, aquilo que nós denominamos está na Bíblia. Não está no que eu penso, no que eu acho, no que eu entendo, mas aquilo que eu denomino. Então, o denominar, assim, como eu denomino Deus, a Trindade, a santidade, como é que eu denomino o batismo, a ceia, e tantas outras coisas importantíssimas na minha vida que eu preciso conhecer. Porque à medida que eu conheço, de novo, eu me esclareço, eu vivo com mais liberdade e eu sei conversar com as pessoas, porque eu me denomino dessa maneira. É isso, Júnior? Vou ser bem breve, tá bom? Esses dias eu estava assistindo a aula de filosofia do curso que eu estou fazendo, e o professor lá, ele disse uma coisa interessante. Às vezes a gente discute textos, ideias, e na verdade os primeiros filósofos discutiam fato, o ato em si. Aristóteles, Platão, Sócrates. Salvação. Tem doutrinas fundamentais, arminianismo, calvinismo, tem ismos também aí que acabam não explicando nenhuma das duas. O que Deus fez por nós? Enviou o seu único filho para morrer na cruz lá no Calvário. Isso é fato. O restante que a gente for discutindo é só mostrar assim, o que eu penso sobre o fato. Aí meu convite para você, pastor, agora eu vou fazer o menu do restaurante. Vem para as aulas. Se você escolher aqui a vida cristã, tenho certeza que o pastor também vai falar sobre isso, vai entrar no tema, ou lá na soteriologia. Nós vamos falar assim, o fato, morte lá no Calvário, o que isso produz nas nossas vidas. E as doutrinas, a gente vai falar só para você conhecer, para entender que tem muita discussão em cima disso, tá bom? A pensologia e a axiologia está por aí, espalhada pelas igrejas. Nós vamos para a Bíblia, amém? Vocês perceberam que eu não sei nada, eu só fico perguntando para eles. Eu estou aqui só para provocar eles, entendendo? E eu queria que você tivesse esse espírito provocativo. Que Deus assim trouxesse isso dentro de você procurar. Se me fala alguma coisa que eu não sei, eu vou atrás. Ou se eu olho um texto da palavra de Deus, Senhor, eu não entendi esse texto. Eu quero ouvir, eu quero saber o que Deus quer para mim. Então o que eu creio? Né? Eu acho lindo às vezes alguns meninos da igreja, quando a gente vai fazer Marrijo, pega os kids e aí o pessoal também pega os teens, eles ficam 2 horas perguntando para mim. A gente faz uma roda, a gente senta, mas vem pergunta assim que eu falo, de onde que esse menino tirou isso? E sabe de onde ele tirou isso? Da escola, de casa. Então, que Deus assim, que você possa ser aquela pessoa que queira crescer, que queira entender, que queira conhecer. Né? Aquilo que Paulo diz lá em Efésios, no capítulo 4, para que nós não sejamos mais como meninos inconstantes, levados por todo o vento de doutrina, que pela fraudulência dos homens, levam-nos a uma maquinação do inimigo. Então que você saiba disso, amém? E a partir do mês que vem nós estaremos com esses 2 grupos aqui, porque tem alguns irmãos que gostam mais de ter uma vida uma vida mais devocional, que querem conhecer mais sobre essa experiência com Deus, com caminhar com Deus. E tem alguns irmãos que gostam mais dessa questão mais teológica, do ensino, da profundidade ali, da questão doutrinária, teológica, e é por isso que nós vamos trabalhar nessas 2 frentes a partir de domingo que vem. Bem? Vamos orar? Vamos agradecer a Deus por esse momento. Vamos nos pôr de pé. Vocês gostariam de ficar de pé? Sempre eu não sei quem quer ficar em pé, quem quer ficar sentado, amém? Mas vamos orar. Pai, nós queremos agradecer, Senhor, por essa manhã tão preciosa, esses homens de Deus que o Senhor tem colocado aqui na vida da nossa igreja. Nós já apresentamos desde já a Ieda, Pai querido, coloca as tuas mãos santas, poderosas sobre a vida dela, que o Senhor traga saúde,
para a tua serva, Pai querido. Nós colocamos ainda o idem, aqueles irmãos que estão lá, e pedimos pelos cultos de logo mais à tarde. Leva-nos a Deus em paz, guardados pelo Senhor. E nós oramos em nome de Jesus. Amém? Um bom dia, um bom domingo para vocês. Amém?